Deus. Dê um brado de aleluia bem forte se você está feliz nessa manhã. Que coisa boa. Aproveite que você está de pé, dê um abraço em 2, 3, 4, 5 pessoas perto de você. Alguém que você não abraçou ainda preferencialmente. Esse é o primeiro domingo do mês de julho. Seja bem-vindo à nossa segunda celebração desse domingo. É uma alegria, é um privilégio. Vou pedir ao diaconal só para colocar um pouquinho para trás dessa mesa, por favor, por gentileza. Isso, pode dar um abraço aí em quem está perto de você. Quem está feliz está na casa de Deus. Faça um barulho de alegria, de celebração, de vida nesse momento. Que bom recebê-lo. Nós estamos começando hoje uma nova série de ministrações no livro de Jeremias. Nós fechamos, sempre revezamos o Novo Testamento com o Antigo Testamento. Fechamos no último domingo Gálatas e Efésios. E hoje nós estamos retornando ao Antigo Testamento, estudando Jeremias e Lamentações. Eu quero desafiar você, ao fim dessa celebração, a passar lá embaixo, adquirir o nosso material. Nós temos esse material, que é um material que nós ministramos aqui nessa classe geral, e temos para todas as faixas etárias, tá? Desde da criança que ainda vai nascer, nós temos material 0 a 3, 4 a 6, 7 a 11, aí de 11 até 18, que é a nossa classe de adolescentes, que acontece paralela a essa. Daí para frente nós estamos aqui, e eu quero desafiar você. Por que é tão importante? Primeiro, nós estudamos sistematicamente a Bíblia no culto do domingo pela manhã. Nós estudamos a Bíblia toda de capa a capa, livro por livro, na cronologia, na ordem que ele aparece na Bíblia. E eu fiz uma pesquisa aqui no primeiro culto, quero fazer nesse, fiz 7h30. Quantos já estudaram, no contexto de culto, o livro de Jeremias e de Lamentações? É um estudo sistemático na igreja. Levante a mão para me dar uma olhadinha. Ok? Eu vou baixar porque eu não lembro de eu ter estudado também nesse contexto de culto. É um privilégio a gente poder entender que uma parte tão importante da Bíblia nós vamos estudar, vamos mencionar, e eu quero desafiar você. Hoje nós estamos já na segunda lição, então quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 7. Faça isso agora. Nós vamos ler Jeremias capítulo 7. Hoje vamos estudar Jeremias 7 a 10. Ok? 7, 8, 9, 10 vão ser 4 capítulos, mas eu vou ficar um pouco mais no capítulo de número 7, que ele traz talvez a principal problemática do livro de Jeremias. Nós, na última lição, apresentamos quem era Jeremias, qual foi o seu chamado. No ventre da tua mãe eu te conheci, te vi, te santifiquei, te enviei profeta sobre as nações. Ok, Jeremias foi chamado. Agora, qual é o desafio, qual é o problema que Jeremias foi chamado para resolver? Então é esse que nós vamos estudar a partir do capítulo de número 7. E o nosso texto nós vamos ler do versículo 1 a 20. Então, queria pedir que você localizasse aí na sua Bíblia. Nós vamos ler em alto e bom som. Nosso tema hoje é o Sermão do Templo. Nós vamos ver o terceiro sermão, a terceira mensagem que Jeremias proferiu, ministrou. Entre o capítulo 1 e o capítulo 7 existem outras duas que ele proferiu, mas nós vamos agora olhar a terceira. Nossa verdade prática diz: a fé verdadeira se revela na obediência a Deus e não em rituais vazios. Eu queria que você lesse comigo bem forte nossa verdade prática. 1, 2, 3. E o nosso texto áureo está no versículo de número 2. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Quantos vieram adorar Jesus aqui nessa manhã? Deixa eu ver. Então a gente vai aprender muito esse texto, vai desafiar muito o nosso coração. Capítulo 7, versículo 1, eu vou ler o primeiro, você lê o segundo, nós vamos ler até o versículo 20. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticares a justiça, cada um para com o seu próximo,
Eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Que isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e toda a posteridade de Efraim. Acaso não vê tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? Que tal isso por leitura, para começar o dia, hein? É isso aí, mantenha sua Bíblia aberta, dobre sua cabeça, Pai, grava essa palavra no nosso coração. Tu nos ensina, Pai, a crescer em sabedoria e conhecimento de Jesus. Eu quero te pedir que nós possamos sair daqui, Pai, crescendo no conhecimento da obra que Tu tens para a nossa vida. Se alguém precisa de aviso, que essa palavra seja aviso. Se alguém precisa de encorajamento, que seja encorajamento. Se alguém precisa de promessa, que seja uma promessa, Pai. Da forma que for, que seja uma palavra viva e transformadora, Senhor, aos nossos corações. Eu te louvo por gente sedenta, Pai, por pessoas que separaram o primeiro domingo do mês, as primeiras horas do primeiro dia da semana para estar na Tua casa. Assim como a nossa cidade, Pai, foi tomada por chuvas nesses últimos dias, chove nesse lugar e sacia a sede do nosso coração. Que possamos sair daqui alimentados, transbordados para vencer esse mês. Nós tomamos posse daquilo que Isaías disse. Tu és o Deus que dá semente ao semeador, pão àquele que tem fome. A Tua palavra não volta vazia, Pai, sem antes cumprir o desígnio pela qual ela foi enviada, Pai. Que a Tua palavra trate e transforme o nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos. O nome forte e poderoso de Jesus. Amém e amém. Dê um brado de glória a Deus, corpo sentado, mais alma de pé. Vamos lá. Existem alguns termos e eu queria abrir nossa aula de hoje e não vai ser uma aula leve, então aperte o cinto aí comigo. Existe alguma distinção entre o termo religião e religiosidade. Durante muito tempo a gente escuta falar, por exemplo, a definição de religião e religião na história, no dia a dia, no cotidiano, ganhou uma conotação muito negativa. E religião, do ponto de vista técnico, prático, não é algo ruim. Religião é, eu poderia dizer, uma série de características, ou então de atos, de rituais que descrevem esse religar. O homem, ele é separado de Deus pelo pecado e agora o homem precisa se religar com Deus. E essas características dessa reaproximação com Deus é o que nós definimos como sendo religião. Isso é importante porque
o ser humano é um ser de hábitos. Pode prestar atenção nisso. Se você pegar em qualquer tipo de sociedade, o ser humano que está no local mais remoto, que está numa tribo indígena, ou que está num local onde ele nunca teve contato com nenhum tipo de cultura, se você botar ali um grupo de seres humanos, pode ter certeza que ele vai descobrir e formar alguma deidade para si. Vai nascer algum tipo de manifestação religiosa, vai ser uma imagem, vai ser uma força, alguma coisa vai ser colocada no lugar de Deus. Por quê? Porque o ser humano tem esse vazio no seu coração. Nós fomos criados por Deus para uma religação, para termos contato com o Salvador. Em qualquer tipo de sociedade, algum tipo de deidade e de religião aparece naturalmente sem que ninguém promeva. Então, o termo religião, tecnicamente, ele não é um termo negativo. Agora, religiosidade é outra coisa. Note que Jesus não veio estabelecer uma religião. Eu vou falar um pouco sobre isso no final. Eu quero pedir que você redobre a sua atenção. Porém, os rituais, os hábitos, as práticas dessa reaproximação de Deus, nós escrevemos como religião. Agora, religiosidade é outra coisa. Religiosidade é quando nós tentamos nos justificar através de alguns atos que nós consideramos religiosos e que na maior parte das vezes nós mesmos criamos. É quando eu acho que pelo fato de eu conseguir ser capaz de cumprir um ritual, um rito ou uma tarefa, uma imposição religiosa, isso me faz mais justo que o meu irmão. Isso me faz mais merecedor da graça, do perdão, do poder de Deus, anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então a gente percebe que isso é uma linha muito tênue, o equilíbrio daquilo que é positivo, daquilo que é negativo. E nesse caso aqui de Jeremias vai tratar algo muito sensível, que é frequentar o templo sem a vida estar transformada. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer, e eu vou tentar simplificar o capítulo 7 da melhor maneira que eu posso. Achar que o templo, a vida, o cotidiano, estar presente, e claro, tudo isso é muito importante, nós somos impelidos, encorajados por Deus a fazer isso, mas pelo fato de fazer isso, você ter algum tipo de segurança, de salvação, sem ter a vida transformada e mudada pelo poder do Evangelho. Está dando para entender o que eu estou pregando aqui nessa manhã? No meio do caminho, nós encontramos Jesus. No meio do caminho, nós encontramos algo sobrenatural. Deus nos alcançou, o amor, a graça de Deus nos alcançou. Um milagre começou a acontecer nas nossas vidas. E porque isso aconteceu, religião começou a fazer parte da nossa vida. Mas ao mesmo tempo, religiosidade em alguns aspectos também começa a fazer parte da nossa vida, da nossa jornada. Durante muito tempo, nós, evangélicos, pentecostais principalmente, fomos uma fé minoritária. Durante muito tempo, eu tenho 42 anos de idade, sou filho de pastor, cresci na igreja, minha vida toda, fui identificado como sendo crente, como sendo filho de pastor. E eu lembro da época onde nós, evangélicos, éramos perseguidos por causa da nossa fé. Quem é que lembra dessa época? Havia muita brincadeira, havia muita chacota, havia muita piada. E aí se fosse pentecostal era pior ainda, parece que as pessoas não entendiam. O tempo foi passando, a igreja foi crescendo, cumprindo a sua missão, a igreja ganhou relevância, a igreja de alguma forma ganhou influência. E nós deixamos de ser uma fé minoritária agora. Nós estamos caminhando para dentro de 20 anos, no Brasil, nos tornarmos uma fé majoritária, onde a maior parte dessa nação e desse país confessa Jesus Cristo como Salvador. Olha que coisa. Agora segura aí, porque hoje vai ser diferente. As igrejas estão cheias, os templos estão crescendo. Nós estamos ganhando relevância, visibilidade. As igrejas estão cheias de Deus, mas cheias de pessoas, mas as pessoas cada vez menos cheias da presença de Deus. A gente deixou de ser aquela fé pequena. E nós estamos aqui, claro, olhando para tudo isso. E nós temos aqui Jeremias criticando, e Jeremias falando. Na verdade, Jeremias não, Deus, porque ele era um profeta, falando um pouco sobre alguma coisa da nossa vida, onde nós adoramos a Deus, professamos a Deus, frequentamos o templo de Deus, a casa de Deus, mas nossa vida não caminha em transformação. Aonde a nossa vida não condiz com aquilo que nós confessamos. Aonde a nossa fé caminha para ser uma fé nominal. O que é uma fé nominal? É uma fé de boca, mas não é uma fé de coração. É uma fé de rituais, e rituais são importantes, mas uma fé que não contempla transformação. E o capítulo 7 ao capítulo 10 falam exatamente sobre isso.
Jeremias começa, nós vimos no capítulo 1, o chamado: no ventre da tua mãe eu te chamei, te separei, te constituí como profeta sobre as nações. Jeremias diz: Senhor, mas eu não sei falar. Ele: fica tranquilo, porque aonde eu te enviar tu irás, aquilo que eu colocar na tua boca tu farás. E aí no versículo, no capítulo 7, nós temos aqui o terceiro de 3 mensagens que Jeremias prega. Você pode ver depois, a gente não consegue cobrir todas elas, mas essa aqui talvez seja a mais impactante das 3. Ele prega uma primeira, ele prega uma terceira, e agora nós temos o terceiro dessa série de sermões que o profeta Jeremias profere, e aquele que eu considero o mais importante. Por que esse é mais importante do que os outros? E aqui está a principal característica dele. Esse sermão que Jeremias dá no capítulo 7, ele é para os religiosos, para os crentes. Ele é para aqueles que frequentam o templo. Ele é para aqueles que vão para a igreja. Ele não é para as nações inimigas, não é para quem está fora, não é para outra tribo, não é para o pessoal do norte. Jeremias agora para e ele diz: eu quero falar com vocês que frequentam e que vêm para o templo. Se fosse aqui no nosso contexto, fecha tudo, eu quero falar com vocês que estão aqui na igreja. Diga um amém bem forte se você está entendendo. É para vocês. Isso aqui não é para fora não, isso aqui é uma palavra em tempo da parte de Deus. Não é para quem está fora da igreja, não é para quem não confessa a Deus, para quem não ama a Deus, para quem não tem aliança com Deus e se identifica com Ele. É para vocês que estão participando da igreja, amam a Deus, adoram a Deus, devotos de Deus, vão ao templo de Deus, porém o coração está longe dele. São para aqueles que se identificam com a mensagem do Evangelho. Vamos abrir a Bíblia? Versículo 1 do capítulo 7. Profeta e sacerdote. Deixa eu fazer essa diferenciação rapidamente. Jeremias, ele era filho de um sacerdote. A gente viu no capítulo número 1. O sacerdote é aquele que oficia do povo para Deus. Ou seja, o clamor do povo, o sacrifício do povo, a adoração, a oferta do povo. O sacerdote toma isso e agora oficia e apresenta isso na presença de Deus. Ótimo. Quem é o profeta? O profeta é aquele que toma o anseio, a chama, a palavra do coração de Deus e agora transfere isso à igreja. E no versículo 1 nós vamos ver agora qual é a chama do coração de Deus, porque está dizendo: palavra da parte de quem? Do Senhor dita a Jeremias. Ou seja, isso aqui, Jeremias, é o que está no meu coração. Isso aqui é o que eu quero que você transmita. Palavra da parte do Senhor que foi dita a Jeremias. Versículo de número 2. Põe-te à porta da casa. Isso aqui é o textual da nossa lição. Vai para a porta da casa. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos que são de Judá, vós os que entrais por essas. Que portas são essas? Hein? Do templo, da igreja, da casa de Deus, do templo central, de qualquer templo. Te põe à porta, ouvi as palavras, vós que entrais por essas portas, para quê? Para adorarem ao Senhor. Adorarem ao Senhor. Qual é o problema aqui desse texto? Aparentemente nenhum. O problema nós vamos descobrir agora é no que eles estavam confiando. Porque o povo, naquela época, nos tempos de Jesus, e ainda hoje, é para isso que a Bíblia existe, nós vamos descobrir que eles estavam confiando em um ritual, em um lugar, em uma série de práticas, ao invés de um relacionamento com quem pode transformar e mudar a vida do ser humano. Eles estavam muito preocupados com o templo e se esqueceram do templo. Muito preocupado com o que está acontecendo no templo, no contexto, mas esqueceram do templo. Muito preocupado com os rituais. Estou cumprindo o ritual, está bonita, a roupa está bonita, estou lá, cheguei na hora. Muito preocupado com os rituais, com o templo, mas esqueceram do templo. O que são os rituais? Por favor, eu sei que esse capítulo, eu estou sentindo uma tensão aqui no ar. Você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia. Vamos lá. Rituais são importantes. Rituais identificam o povo.
Rituais, todo país tem os seus rituais, tem a sua cultura, tem a sua culinária, tem o seu jeito de ser. É ou não é verdade? É o que identifica, é o que é o paraense, é o que é. A gente aqui no Pará tem a nossa culinária, Minas tem a culinária dele. Por quê? Porque nós nos identificamos por características. Por favor, não estou pregando contra isso. Não estou pregando contra o jeito de ser de uma igreja, de outra, o seu, de A, de B. Não estou pregando. O que eu estou pregando é aonde está a nossa segurança. Porque muita gente preocupada com o ritual, fiz isso, fiz aquilo, é desse jeito. E nada disso é ruim, mas confiava em um ritual, em um lugar, ao invés de confiar em um relacionamento com uma pessoa. Por fora, tudo certo. Estou indo para a igreja, estou frequentando o templo, estou oferecendo sacrifício, estou até dando dízimo, estou indo no domingo, aparência de transformação, mas a semana toda a minha vida vive sem a evidência de um Deus vivo que transforma e muda a vida das pessoas. É contra isso que Jeremias está falando. De uma vida que frequenta, que cumpre, que preenche as caixinhas dos rituais do que está por fora, mas que subjuga o relacionamento. O que Deus fala para Jeremias? Eu vou ser muito breve hoje. Jeremias, vai para a entrada. Vai para a entrada do templo. Que posição difícil. Porque hoje todo mundo quer ser profeta, quer se denominar profeta, quer usar o nome de profeta. E na maior parte das vezes, ser um profeta de Deus exige sacrifício, é difícil. Quase nunca você não vai ver na Bíblia profeta sendo exaltado, profeta sendo animado, profeta sendo colocado para cima. Muito pelo contrário, esse homem aqui pregou 50 anos, ninguém se convenceu, ninguém se confirmou, ninguém veio à frente para a mensagem dele, mas ele continuou fiel porque a palavra do Senhor foi liberada sobre Jeremias. Versículo 2: põe-te à porta da casa do Senhor, proclama ali essa palavra, dize, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por essas portas, para adorares ao Senhor. Versículo 3: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos, consertem os caminhos de vocês. Organize. Emendar significa, é um termo bem nortista. Sabe o que é emendar? Está quebrado, está solto, você tem que juntar de novo, colocar junto. Mudem os caminhos, conectem os caminhos, consertem, emendai os vossos caminhos, e não só os vossos caminhos, e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar, diz o Senhor. Eu falei isso na última lição e vou falar nessa. Que Deus de misericórdia e graça é esse que nós servimos? Que Deus de novas oportunidades maravilhoso. Um Deus que sempre está aberto. Gente, nunca houve na Bíblia essa ideia do Deus carrasco, do Deus que quer punir, do Deus que está esperando você cair, você errar para arruinar a sua vida, acabar com a sua história. Isso não existe na Bíblia. Deus é sempre um Deus de novas chances, de novas oportunidades, de um novo amanhecer, de um novo dia. E se Ele age com justiça, é porque Ele já enviou um profeta, já enviou dois, já abriu já fez tudo o que Ele podia, o ser humano não quer. Então agora eu entro com o julgamento. Mas Ele está dizendo aqui nesse texto, assim, versículo 3, diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, consertem, emendem, juntem os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Versículo 4, não confieis em palavras falsas. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor. Isso aqui é uma das tônicas do livro de Jeremias. O templo do Senhor, o engano de confiar nos rituais, o engano de confiar às vezes em locais. O templo do Senhor é esse. Qual é a questão aqui do templo do Senhor? O templo era talvez o local mais esplendoroso que havia naquela época. Uma construção linda, todo mundo que passava, entrava em Jerusalém, olhava o templo, a glória do templo, o esplendor do templo. Judeus que vinham de todos os lugares para sacrificar no templo. Tudo aquilo que acontecia, a cidade vivia em volta do templo. E logo eles pensaram, bom, se essa é a casa de Deus, e o inimigo está aqui fora dizendo que vai destruir a gente, tu acha que Deus vai deixar derrubarem a casa dele? Tu acha que Deus vai deixar fazer isso com as coisas dele? A garantia deles era, não, se o templo do Senhor está aqui em Jerusalém, não vai acontecer nada. Como se fosse um amuleto, como se fosse uma garantia, como se fosse uma proteção. A questão não era a transformação, a presença de Deus, o relacionamento com Deus. A questão é, estou indo no templo, estou enchendo a caixinha, está tudo certinho, então se o templo do Senhor está aqui, não vai acontecer nada. E ele está dizendo, não se garantem em palavras falsas. O templo do Senhor. O templo do Senhor. O templo do Senhor é o que estavam dizendo naquele momento, versículo 5. Mas se de veras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, e se de veras praticares a justiça, cada um com o seu próximo,
E o que estava acontecendo? Está aí o versículo 6. A Bíblia vai explicando, a própria Bíblia. Se não oprimires o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramares sangue inocente nesse lugar, porque é o que estava acontecendo. Era o que estava acontecendo, sangue inocente. Nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal. Eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que eu dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Novamente a misericórdia de Deus. Conserta, arruma, põe em ordem. Venha, participe dos rituais, venha para a igreja, frequente. É isso, começa por aí, mas isso não é garantia das outras coisas. Está dando para entender o que eu estou pregando nessa manhã? Eu quero que isso fique muito claro. Eu lembro quando eu era criança, lá no Amazonas, eu cresci até os 13 anos de idade, no Amazonas, e tinha um irmão, papai já pregou sobre ele aqui, chamado irmão Bidu. Irmão Bidu era um cidadão interessante, porque ele foi um norte-americano, que foi para o Brasil, foi para Manaus na época, conhecia a Amazônia, se converteu, nunca mais saiu, ficou lá, e se tornou um pregador de praça. Sabe aquele pregador que fica na praça, sabe? E eu cresci vendo a minha infância toda o Bidu pregar na praça. E ele ficava, e era impressionante, porque o irmão Bidu é como se ele fosse onipresente, assim. Ele estava em todas as praças de Manaus ao mesmo tempo. Tudo que era lugar que você fosse, Praça 14, ele estava lá. Praça da Saudade, ele aparecia lá. Eu não sei se alguém avisava ele para onde é que a gente ia, e ele ia de propósito lá, só para pregar. Eu sei que eu ficava olhando, e eu achava tão estranho, porque ele era de certa forma agressivo na forma dele de pregar, mas ele pregava, ele tinha um sotaque bem carregado, e ele ficava na porta da igreja, todo culto, e ele recebia os convidados, que ele evangelizava, levava para o culto, e sempre na hora do apelo, ele trazia à frente algumas pessoas. Já é falecido, faleceu antes da gente mudar. Qual é a questão disso? Eu estava aqui lendo Isaías 7 e me veio à cabeça o irmão Bidu, sabe? Aquela pessoa que prega, aquele cara que está ali, que foi levantado para aquele momento, que ocupa esses lugares e que, sabe, falava, e a mensagem dele não era uma mensagem bem recebida. E a mensagem de Jeremias foi uma mensagem confrontadora que não foi bem recebida. Por quê? Porque ele pregava que frequentar o templo, a igreja, não era suficiente. Estar domingo na igreja, tem gente que acha, não, porque eu estou domingo na igreja, louvado seja Deus por mim, porque eu estou aqui domingo na igreja para adorar a Deus, e não tenho vida transformada. E era sobre isso que Jeremias estava pregando aqui, pregando a palavra, e esse era o grande problema. E Deus está dizendo no versículo 5, várias vezes, emendem o caminho, consertem a vida, resolvam os problemas. Eu quero restaurar, eu quero mudar, eu quero trazer vida nova, eu quero garantir a posse, a herança que eu dei aos pais de vocês. Mas versículo 5, se de veras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, cada um praticando a justiça ao seu próximo. Por que isso é importante? Porque, amigos, vamos lá, Deus não separa a adoração do coração do adorador. Diga para quem está perto de você, Deus não separa a adoração do adorador. Pastor, uma coisa é a minha adoração, outra coisa sou eu adorador. Para você é assim, Deus não faz essa distinção. Deus não separa. É impossível separar a adoração do coração do adorador. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está procurando adoração grande. Deus não está carente de adoração espetaculosa. Não é isso que Deus procura. Que a gente tenha o melhor ambiente de adoração aqui. Tem um coral gigantesco, uma orquestra gigantesca, uma estrutura linda, confortável, para você sentar, assistir o culto, poder estacionar o seu carro, chegar em segurança, saindo em segurança. Mas Deus não está procurando isso, e isso não impressiona Deus. Deus não está preocupado em saber, virou, foi bonito, cantou afinado, que cante afinado todos os cultos. O som está bacana, ótimo, está bonito, a temperatura está boa, está maravilhoso, parabéns. Deus não está preocupado com isso, embora seja bom. Porque o que toca a Deus não é o templo, é o templo. O homem olha o exterior, mas Deus enxerga o coração. Quantas vezes eu já ouvi alguém dizer assim, pastor, teve o culto, né? Virou o quê?
Não, deu certo, fluiu. Depende do teu coração. Porque eu já tive em ambientes onde tudo certo, tudo milimetricamente funcionou, fluiu, afinadinho, bonito, no horário, tudo. E aí termina, fluiu. Não, é culpa deles, não. A culpa é minha, porque o meu coração não estava alinhado aquele dia para adorar Jesus. Como eu já tive em ambientes tudo atravessado, tudo fora, tudo e não tinha horário, e começa, vocês sabem que eu fico agoniado aqui na frente, eu cambalhota para trás, fico maluco, e quando termina eu falei, Senhor, muito obrigado, porque a tua presença me visitou, eu tive encontro contigo, porque não é o templo, é o templo, é o coração. O que vai determinar e vai fechar essa conta no final das coisas é a adoração. O problema é que nós fazemos sobre o templo por fora, Jeremias está questionando isso, e esquecemos o relacionamento do templo por dentro. E ainda achamos que pelo fato de eu frequentar o templo por fora, sem mudança por dentro, eu tenho salvação. O templo do Senhor, a casa do Senhor, tenho carteira de crente. Frequenta a igreja, parabéns, frequente, é parte do processo, mas isso não garante segurança. O que Ele quer fazer é transformar a tua vida, mudar o teu coração. É o templo por dentro que conta. Dureza, né? Dureza. Lembra da história da mulher samaritana? Mulher samaritana é clássica. A história começa com Jesus dizendo assim, era-lhe necessário passar por Samaria. É uma história difícil de entender, porque como é que pode? Ele tinha que passar, alguma coisa tinha que acontecer. E está no texto bíblico, por quê? Porque Jesus quer deixar claro, eu preciso deixar isso registrado desse jeito. Ótimo, Jesus pega, move o caminho, passa por dentro de Samaria. Quando chega em Samaria, no poço, do ponto de vista cultural, do ponto de vista, não vou nem dizer ético, difícil de entender, por quê? Porque não era natural um homem conversar, até hoje naqueles locais você não encontra, tanto que quando os discípulos voltam, há um desconforto ali, é ou não é verdade? Porque a mulher estava lá, Jesus estava conversando, só que Jesus disse, eu preciso fazer alguma coisa, vou passar lá. Segundo, judeus e samaritanos não conversavam, então já havia uma barreira cultural de tantas coisas. Terceiro, o horário, porque era meio-dia, sol a pino. Aquela mulher não via no fim da tarde, por quê? Porque a situação de vida dela era tão difícil, era uma mulher tão considerada, talvez, na sociedade, tão baixa pelo estilo de vida que ela tinha, que talvez as outras não aceitassem, ou ela tivesse que ir no momento, pela sua vergonha, aonde ninguém ia. O fato é, meio-dia, era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus chega, manda os discípulos entrarem para pegar alimento, a mulher aparece. Jesus engaja numa conversa com aquela mulher. E aí Jesus pergunta para a mulher, pega um pouquinho de água para mim. Essa mulher que já teve vários homens, esposos, e o sexto nem dela era, vivia com ele, vira para Jesus, e talvez ela tenha pensado, é mais um que está aparecendo aqui, mais um achando que eu estou dando bola, porque o estilo de vida dela era esse. Mais um que quer puxar papo comigo. Mais um. Jesus focado. E Jesus deixa muito claro isso. Jesus fala, mulher, pega para mim um pouco de água para beber. A mulher, mas como é que pode? Tu é homem, tu é judeu. Judeus e samaritanos não falam. E aí Jesus fala, mulher, se tu soubesse. Quem está aqui e quem fala contigo, tu me pedirias água. E eu te daria água viva, que você nunca mais teria sede. Ela não entendeu, e claro, nem ela vai entender. Ela vira para Jesus e fala, mas como é que tu vai pegar água? Tu não tem nem poço, tu não tem nem balde, o poço é fundo. Aí Jesus vai direto no coração dela, igual foi no coração de Nicodemos. Nicodemos chega, cercando a moita com Jesus. Jesus fala assim, Nicodemos, te é necessário nascer de novo. Jesus cerca logo, quando ele percebe que não está funcionando, para deixar claro a intenção dele de comunicar algo para mim e para você. Olha o que Jesus disse para aquela mulher. Ei mulher, cadê teu marido? Checkmate. A mulher vira, eu não tenho marido, Jesus. Ele falou a verdade. Porque tu já teve 5. E esse que tu está vivendo agora maritalmente, nem teu esposo é. Ela vira para Jesus e fala assim, vejo que tu és profeta.
Não é profeta, é o profeta de Israel. Chegou para mudar a vida dela e ele está aqui hoje para mudar a sua história, transformar a sua vida. Esse é o intento de Deus. Quando Jesus dá o checkmate, ela entende o que está acontecendo. Olha o que acontece, é importante que você preste atenção nisso. Todas as vezes que as pessoas são confrontadas com o seu pecado, com a sua situação, com a necessidade de salvação, de que precisam de Jesus, de que precisam mudar de vida, e esse é o grande desafio da igreja, não é só frequentar a igreja, é ser transformado, é morar no céu, não é só sobre o templo, é sobre o templo que está aqui dentro. Porque o nosso grande desafio não é trazer gente, não, as pessoas vêm. As pessoas precisam de Jesus, têm consciência que precisam. Igual aquela mulher, eu sei que eu preciso. Só que elas querem o templo, querem a igreja, querem a membresia, querem o domingo, mas não querem abrir mão, não querem cruz, não querem transformação. E deixa eu dizer algo para você, pode parecer pesada essa mensagem, mas tudo que você abre mão em favor do evangelho vale apenas 10 vezes, 30 vezes, 100 vezes mais. Ainda nessa vida aqui, não é só no céu não. Toda vez que o ser humano é confrontado com a sua necessidade de salvação, com o seu pecado, ele vai fugir pela tangente. Sabe o que a mulher diz para Jesus quando ela percebe, opa, eu preciso de salvação, esse cara aqui é diferente. Sabe o que ela faz? Olha a conversa que ela puxa. Os teus antepassados adoram em Jerusalém, os meus, aqui nessa montanha. Toda vez que alguém for confrontado com a necessidade de salvação, a pessoa vai fugir pela tangente e vai encontrar algum problema do templo. Trazendo para os dias de hoje, por que as igrejas brigam uma com a outra? Por que dentro da igreja tem um problema entre irmão A e entre irmão B? Não tem nada a ver com a história de salvação, mas está fugindo pela tangente, por quê? Porque está mais preocupado com o templo do que com... Não, Jesus, por que com vocês é assim em Jerusalém? Jesus falou para a mulher, ei mulher, tu já está vencida, já passou essa conversa. Ei mulher, está chegando o dia e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, não tem a ver com Jerusalém, não tem a ver com monte, não tem a ver com nada disso. Esses verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E são esses que o Pai está procurando. Eu quero ser o primeiro, cadê o segundo, o terceiro? Pai, encontre em mim um verdadeiro adorador. Esses são o que o Pai está procurando. Deixa eu dizer algo para você. O templo é importante? Claro. A identificação que nós temos com uma liturgia, com uma história, com uma tradição eclesiástica. Eu estou pregando no púlpito da primeira igreja pentecostal do Brasil, com todo o temor. E eu não estou desmerecendo o nosso legado, muito pelo contrário. Só que esse legado por si só não leva você para o céu, não garante a sua salvação. É um relacionamento transformador com Jesus, que traz você até esse lugar, mas muda a sua história e transforma a sua vida. Esse é o segredo. Ah, pastor, porque eu vou fazer uma oração no muro da lamentação. Fala, Deus te abençoe. Traz um presente para mim, cuidado com a bomba lá, hein? Ah, porque eu vou fazer tal coisa em tal lugar. Pastor, estou quebrado, tenho nenhum passe de ônibus. Minha oração vai ser feita aqui na pratinha, no Guamá mesmo, aqui dentro desse quarto. Pode dizer algo para você? O mesmo Deus que está lá em Jerusalém, está aqui. O mesmo Deus que operou poderosamente na Bíblia é o Deus que encontra você de joelhos dobrados no lugar mais simples dessa cidade, porque chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, não desmerecendo o templo. Mas isso não é segurança se não houver uma transformação, sabe de quê? De coração. De coração. Já vou terminar, tenho 4 minutos para terminar. Às vezes nós focamos muito, gente, muita gente dá muito valor aos rituais. E novamente, eu não estou dizendo que não façam isso, mas não espere que isso vá conferir a você. O que muda, o que transforma, nós não podemos tornar o frequentar o templo, o estar na igreja, em um amuleto, achando que é isso que vai resolver o nosso problema. Versículo 9, olha o que Deus disse. E eu quando li isso aqui ontem, parei, li, pensei, refleti. Versículo 9, que isso? Isso aqui, que isso? Furtais e matais, cometeis adultério,
jurais falsamente, queimais incenso a Baal, ou seja, adoram intencionalmente outros deuses. Não é você sabe que está adorando. É só a lista que ele está trazendo aqui, o texto está dizendo. Não adianta, porque eu não fui transformado, não está aqui hoje. Agora, nossa vida, conforme o tempo vai passando, ela tem que se aproximar de Jesus. Ela tem que ser mais parecida com Jesus. Eu não estou pregando para gente perfeita não. Quer olhar para ser mais imperfeito? Olha para mim. Um homem cheio de imperfeições. O que eu estou dizendo é que o ritual, a frequência, a presença, o templo, o domingo, o culto da família com escola dominical, a ceia que nós vamos participar daqui a pouco, o dízimo, a oferta, a entrega, tudo isso é parte do processo, mas o templo é importante, mas tão importante quanto é o templo, é o coração. Quando Jesus diz assim, ó, vocês estão fazendo a minha casa covil de salteadores e ladrões, lembra no Novo Testamento quando ele disse isso? Lembre que quando Jesus puxa isso no Novo Testamento, ele está puxando um texto de Jeremias. Por quê? Porque ele sabia da história. Jesus não está questionando só, naquele momento lá, a questão de ter gente que vendia o sacrifício plastificado, que já tinha a pombinha lá pronta, que já tinha um animal pronto. Então a pessoa chegava, para ela não tinha valor nenhum aquilo, ela simplesmente dava dinheiro, oferecia aquela adoração que não tem preço, não tem valor, por isso também não tem resultado. Jesus não está só questionando isso. Jesus também está questionando o que ele questionou em Jeremias. Atenção, não adianta estar aqui, não adianta oferecer sacrifício e a vida não está sendo mudada, transformada pelo poder do Evangelho. Não adianta. Isso não traz segurança para ninguém. E ele confronta. E ele bate e volta, assim como nós estamos batendo hoje. Olha o que diz o versículo 12. Mas ide agora ao meu lugar que está em Siló. Siló foi o local. Quando o tabernáculo chega do deserto, não havia templo. Lembra da história? O tabernáculo é feito. Quando o tabernáculo chega na terra prometida, não havia um templo em Jerusalém para receber o tabernáculo. Ele fica localizado aonde? Em Siló. É colocado em Siló. 300 anos quase. Está lá. Tabernáculo, adoração, tudo acontecendo. As coisas estão acontecendo lá em Siló. O problema, mais uma vez, é que eles fizeram com Siló a mesma coisa do que no tempo de Jeremias estavam fazendo com o templo. Começaram a fazer daquilo um amuleto. Não, porque todo ano eu vou lá. Todo ano. Lembra da história de Samuel? Levanta, a gente vai lá em Siló. Não, a gente vai lá naquele lugar, a gente vai fazer, mas aí volta. A vida continua do mesmo jeito, não tem transformação, não tem mudança. Ah, mas ano que vem, já viu isso por aí? Ano que vem eu vou puxar alguma coisa, vou oferecer um sacrifício, vou carregar uma corda, vou levar uma imagem, vou fazer. Terminou aquele dia, a vida volta para o mesmo jeito, sem nenhuma transformação, achando que os rituais vão santificar. Ele diz, mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, versículo 12, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que eu fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Mesma coisa fizeram lá, Deus destruiu Siló. Sabe como é que o tabernáculo saiu de Siló? Lembra da história? Eles perderam a batalha. Eles perderam a batalha, porque estavam afastados do Senhor. Aí alguém teve a ideia, manda buscar a arca, manda buscar o amuleto, manda botar a arca na frente, porque se a arca for na frente a gente vai vencer essa batalha. Não queriam transformação, não queriam aliança, não queriam relacionamento, não queriam sacrifício, não queriam arrependimento, não queriam busca, não queriam Deus. Essa é a grande verdade, e é o que muita gente faz, participa daquilo, e no momento que aquilo acontece, a arca é tomada, Icabode vai-se embora a glória do Senhor, Siló é destruída, e Deus está falando, se vocês acham que o templo vai dar garantia para vocês, lembrem-se do que eu fiz lá em Siló. Pode acontecer de novo aqui. O que ele está dizendo aqui é o que vai acontecer em Jerusalém, e foi o que aconteceu. Porque às vezes, tem alguma caixa aí, alguma caixinha? Vamos lá, deixa eu exemplificar aqui. Isso aqui é um Kleenex, né? Quando você compra isso aqui, você compra por causa de quê? Isso aqui? Por causa do lenço, né? Só que esse lenço, para funcionar, ele tem que estar envolto no quê? Numa caixa. O que é mais importante aqui? O lenço ou a caixa? O que muda se eu pegar essa caixa e fazer ela de madeira? Vai ficar mais cara, mais bonita. Mas a essência vai continuar sendo o... E se eu pegar essa caixa e cobrir de ouro, vai ficar mais bonita, mais cara. Mas quando você vai buscar, a utilidade dessa caixa está onde? No lenço. E assim é a nossa vida. Não adianta a gente ficar maquiando por fora, enfeitando por fora, aparecendo por fora.
Repito, cuide de tudo que está fora. Cuide da saúde, diga amém bem forte para isso. Cuide da sua autoimagem, diga amém para isso. Frequente a igreja, diga amém para isso. Mas isso não te dará segurança. O que vai te dar segurança é o que está dentro. Não é o templo. É o templo. Quando Deus estabeleceu o judaísmo foi a única, preste atenção no que eu estou dizendo. Atenção. Normas religiosas. Eu não vou dizer religião, mas o único compêndio de normas religiosas que Deus estabeleceu, e tem um monte de regra. Não pode isso, não pode aquilo. Para chegar no templo tem que acender uma luz, tem que chegar no altar, tem que esperar o dia, tem que ter a hora, o animal tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele outro, Livros inteiros na Bíblia que mostram quando for construir, tem que ser com essa madeira, tem que fazer desse jeito, porque tem um significado ótimo, tudo isso. Aí Jesus chega. É por isso que eu falo que Jesus não veio reformar o judaísmo. Jesus veio estabelecer uma nova aliança, um novo modelo. Jesus morre na cruz. O que acontece com o véu do templo? Ele se rasga. Porque até lá, para chegar perto de Deus, só alguns poderiam, uma série de rituais. Esse não podia, o estrangeiro não podia, a mulher não podia, a criança não podia. Era só o sumo sacerdote, tinha que ter desse jeito, daquele outro, daquele. E Deus está dizendo, o importante não é o templo, o importante é o templo, o importante é o relacionamento. Por isso quem não podia chegar, ele rasga, pode chegar, pode entrar, pode vir participar da mesa do Cordeiro. É para você o que eu estou fazendo, mas tem que ter o quê? Transformação. O véu se rasgou. Os sacerdotes chegaram, meu Deus, pegaram a linha, bora costurar de novo. Bora costurar, que tragédia. Bora costurar de novo, porque se não for assim, se não for com esse animal, não pode se aproximar, não pode desse jeito. E Jesus está olhando do céu e está dizendo, tudo isso aqui é importante, tudo isso aqui é importante. Mas se não tiver transformação e mudança aqui, amigo, você está perdido. Perdido. Fique de pé comigo. O que Deus disse aqui para o povo na época de Jeremias é: vocês estão indo no mesmo caminho de Siló. Cuidado. E tem dia que a gente sai daqui pulando, dando cambalhota. Hoje não é esse dia. Glória a Deus por isso. Cuidado para não ir no mesmo caminho do povo aqui. Gente, igreja é bom demais, é bom demais, é bom demais. É bom demais estar aqui, é bom demais amar você, estar perto de vocês. É bom demais ter amigos, ver o mover de Deus. É bom demais, nunca abra mão, nunca. Mas não ache que isso aqui, sem transformação, aqui. Dobre sua cabeça, deixe Deus falar o seu coração um pouquinho. Espírito vem,
em mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Coloca o versículo 14 aqui para mim, Rubens, por favor. Olha o que ele diz aqui, ó, 14. Se não houver mudança de curso, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais. A confiança não estava em Deus, estava na casa. E a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, porque quem deu foi eu, assim como eu fiz com Siló. Agora o versículo 16 eu nunca tinha visto ele. Eu li ontem e eu encontrei 3 vezes isso, todas em Jeremias. Bota o 16 não, tira aí, tira o 16. Você acreditaria que Deus diria, não ore por essa pessoa? Difícil de acreditar nisso, mas tem. Olha o que diz o 16. Tu, pois, não intercedas por este povo. Quem? Quem frequenta a casa dada por Deus, mas não quer transformar. Aí depois pede oração. Não é que essa oração não é respondida por razões óbvias. É que o direcionamento é outro. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levante por eles clamor ou oração. Nem me importune, porque eu não ouvirei. Tá bom por hoje. Domingo que vem a gente continua. Eu quero ver quem é que vai ministrar domingo que vem. Pai, aqui estamos diante da tua presença, Deus. Nossa segurança não se encontra em cargo ministerial. Nossa segurança não está, Pai, no que nós fazemos. Nossa segurança não está no templo. Nossa segurança está no coração, Pai. Sim, nós queremos ser identificados com a casa que carrega o Teu nome, a Assembleia de Deus. Sim, nós queremos frequentar, Pai. Sim, nós queremos habitar nesse lugar todos os dias da nossa vida, como diz a Tua palavra. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sim, Pai. Sim, nós queremos Te servir. Sim, Pai, nós queremos, Senhor, porque é parte. Tu disseste, não deixe de congregar como alguns têm feito. Sim, Pai, nós queremos fazer isso. Mas a nossa segurança, Pai, não está no templo, está no relacionamento, está no coração. Senhor, assim como Jeremias gritou, ninguém ouviu. Jeremias grita hoje, Pai. A Tua igreja ouve a Tua voz. Nós ouvimos a Tua voz, Pai. Ah, Jesus. Que esse lugar seja um lugar de orações respondidas. Que esse lugar seja um lugar de transformação, Pai. Que esse lugar seja um lugar onde o aflito encontre guarida. Aonde o desesperado, quando não sabe mais para onde ir, Pai, corra nessas fileiras, se dobre nesse altar, Senhor. Mais uma vez estando aqui, que entenda, Jesus, nós Te pedimos, Pai. O que importa é a transformação, Pai. Levanta, Pai, o remanescente transformado, Senhor. Ah, Deus, naquele dia nós queremos comparecer perante Ti no céu. Ah, Senhor, que o nosso tempo não seja perdido em vão. Nós queremos morar no céu, nossa família no céu, nossos amigos no céu, Pai. Confronta o nosso coração. Ah, Senhor, a Tua palavra é alimento, Senhor. Tua palavra é pão.
mas a tua palavra também é cajado, é vara, é fogo consumidor, Senhor. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos. Desperta-nos, ó Deus, desperta-nos, ó Pai. Que essa estação, Pai, Jeremias, possa bradar aos nossos ouvidos. Que nessa estação, Pai, nosso coração seja alinhado. Emendai os vossos caminhos, Senhor, para que viva nesse lugar para sempre. Que assim seja, Pai, sobre a nossa vida. Que assim seja. Glória, 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 glória. Há uma glória, há uma graça de Deus fluindo nesse ambiente. Receba, receba, receba de Deus agora, receba renovo, receba ânimo do céu, receba vida. Esse lugar é lugar de vida, é lugar de transformação, não é protocolo. Você não está aqui para receber presença, você está aqui para receber transformação, fogo do alto. Receba agora em nome de Jesus. Pode chegar. Eu nem chamei, mas não precisa chamar. Se você precisa de Jesus, pode vir. Venha, 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 venha. Se você precisa de transformação, é para você essa mensagem. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Espírito vem, Espírito Santo. Tu vem, Espírito vem, Espírito Santo. Se você precisa viver algo novo, o altar te espera. Venha, venha. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração. Faz meu coração arder de novo, Trazendo sobre mim um novo amanhecer. trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo. Pai, nós recebemos essas vidas preciosas, Pai, e junto com elas tantas outras, Pai, tantas outras, Pai. Transforma, muda, escreve o nome no livro da vida, faz morada nesses corações. Que a história que vai começar a se desenrolar daqui para frente seja surpreendente, Pai, surpreendente, Senhor. Que uma coisa alimente a outra, Pai, que a tua casa alimente transformação, que transformação alimente a tua casa, ao ponto que nós não sabemos, Pai, onde isso começa, onde isso termina, Senhor. Ah, Senhor, nós clamamos agora e recebemos essas vidas no nome forte e poderoso de Jesus. Amém, amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Tome seu assento, adorando, louvando ao nosso Deus.